Saudações, Dux e Duques tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse pré-jogo de Fluminense e São Paulo, nesse caso São Paulo e Fluminense. Esse jogo válido pela 16ª rodada desse Brasileirão, quer dizer, estamos cada vez mais próximos do fim. Estamos cada vez mais indo ladeira abaixo. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live vai voltar, fique tranquilo. E aqui embaixo da descrição você tem 2 assinados e um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. Fluminense e São Paulo, novamente. Só pra gente lembrar, jogamos 3 vezes no Maracanã, perdemos as 3 e agora a gente vai para São Paulo jogar contra o São Paulo, que está em franca ascensão, tá? Só pra gente notar aqui, os últimos jogos do São Paulo, que são importantes para mostrar justamente a situação que a gente vai jogar contra, foi uma vitória contra o Corinthians de 2-0, uma vitória do Juventude de 1-0 e, claro, um empate de 2-2 contra o Bragantino, que é o time que está realmente se surpreendendo e está ganhando muita gente. Então você vê que quando é um time muito forte, ele empata. Quando é um time mais ou menos, ele ganha com uma certa tranquilidade, né? Como Juventude e Corinthians. E olha que no Juventude, lá no estádio do Juventude, que normalmente o time que joga lá ou passa aperto e ganha, ou perde. Então você vê a situação. Então você vê que é um dos poucos times que ganharam lá, no Alfredo Jaconi. Bom, vamos lá. O árbitro do jogo vai ser o David Oliveira. Desconheço esse árbitro, não conheço. O VAR vai ser de Marco Aurélio. Esse daí eu conheço, não é tão ruim, mas também não é tão bom. Tá na média. Você sabe como tá na média porque ele não passa nos meus critérios. As odds favoráveis ao São Paulo, né, com 3,40 para o Fluminense, 3,10 para o empate e 2,32 para o São Paulo. Ou seja, as pessoas acreditam que o São Paulo vai ganhar do Fluminense. E essa é a crença normal. E também no site de futebol, que eu acho que é muito mais incrível, 23% de chance do Fluminense ganhar, 7% para o empate e 70% para o São Paulo. Ou seja, o São Paulo é amplo favorito nesse jogo. E o jogo será transmitido na Globo Premier. Eu vou assistir em casa. Mas quem quiser assistir também na FluFest, assista. E claro, se você nem todos os lugares vão passar justamente esse jogo da Globo, então assista no Premier. Fluminense de Renato Gaúcho deve vir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes. Pode até ser o René, mas eu não acredito. Nonato, Martinelli e Hércules. O Hércules, Martinelli e Nonato. Muito pouco criativo esse meio de campo. Kevin Serna, Soteldo e Canto. Que foi justamente a última situação. Tem alguns que falam em mudanças, tanto no meio de campo quanto no ataque. Alguns tiram ali o Soteldo e colocam o Ganso. Então a gente tem essas variações porque, infelizmente, a coisa que mais o Renato Gaúcho faz é não ter um modelo de jogo. Porque ele acredita que o modelo de jogo não serve. Vamos lá. O São Paulo de Hernan Crespo deve vir a campo justamente com o time que ganhou do Corinthians. Com Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, o trio de zagueiros. No meio de campo você tem o Wendel, de um lado, Bobadilha, Marcos Tônio fazendo a volância e do outro lado Soares e Oscar ali para o meio de campo, armando o time com Luciano e André Silva no ataque. Esse que é o time que vai jogar contra a gente. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo, você que é curte, comande, compartilhe, rede social de criação de vídeo, o dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela, se me ver para não dar patrocínio e vamos lá. Eu vou ter que dizer que o nosso time tá ladeira abaixo. Eu vou ter que dizer que mesmo com o Arias jogando, o que a gente não conseguiu é vencer do São Paulo na casa deles. Eu vou ter que dizer que
o Fluminense só está conseguindo quebrar recorde negativo, porque positivo nenhum deles ele está conseguindo quebrar. Eu vou ter que dizer que essas odds e o site de futebol estão dizendo que o Fluminense vai perder. Eu vou ter que dizer que a realidade que está se batendo na porta é de que o nosso time está muito mais fragilizado do que nunca. Eu vou ter que dizer que a perspectiva do nosso time contra qualquer outro time é justamente de empate ou derrota. Eu vou ter que dizer que o nosso time vai ter que lutar contra uma zona de rebaixamento. Eu vou ter que dizer isso tudo? Não, né? Tipo, se a gente vencer, vai ser icônico. Agora, o que temos de fato é 16 jogos. O Fluminense jogou 16 jogos sem o João Arias. 16 jogos. E desses 16 jogos, 12 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória. Que foi contra o São Paulo. Talvez seja a nossa volta de vitórias, talvez. Mas acreditar nisso, eu acho muita coisa. Nós não sabemos como que vai ser o time, tá? Eu já vi diversos portais falando que a provável escalação é A, a provável escalação é B, mas a gente não tem isso. O grande problema do Renato Gaúcho é esse. Não temos certeza do que ele vai fazer. Não temos certeza do que ele vai escolher. Ele pode ter 3 zagueiros, colocando ali o Thiago Santos como terceiro zagueiro. Ele pode chegar com 3 volantes, ele pode tirar um volante, colocar um meio de campo, armador. Tudo isso daí pode acontecer. O que sabemos o Fluminense precisa acabar com esse jejum de vitórias. Se vai acontecer ou não é uma outra coisa. Agora, eu acho que a frase que vai ser marcante é jogo em plena FluFest. É só isso que eu tenho para falar, né? Que é importante dizer. Espero uma vitória, mas um empate também seria muito bom, sabe? Novamente. Ainda mais somente no que estamos acontecendo hoje. Pra, tipo, tirar essa situação de, tipo, o Fluminense não consegue nem empatar sem o Arias. Isso é complicado, né? O último jogo do Arias foi uma derrota. Os jogos seguintes foram derrotas. Então, é justamente acabar com esse ciclo, tá? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho para você que curte, comenta, compartilhe. Rede social de criação de vídeo, Vitor 10, 12, 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreiro tricolor.